me colocar aqui. Muito bem, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa tarde, boa tarde, boa tarde, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui começando a nossa última dia só para lembrar aqui, deixar a capa que é mais bonitinho, né, do que já começar no meio do caminho. Nosso terceiro dia do quarto microcurso Conhecimento PNL, aqui com a presença ilustre, com as aulas aqui do Carlos Custódio, aquele aqui. A gente assiste, né? A gente vai na luta, a gente está divulgando aqui. Hoje eu fiquei muito. Você tinha comentado de algumas visualizações, eu fui olhar e realmente, né? Há várias visualizações nos outros vídeos, né? Isso a gente fica bem feliz, né? Porque na verdade, as coisas vão devagarinho, mas vão acontecendo. Sim, exatamente. Você sabe que eu tenho um livro, eu não sei se eu já te falei dele, um livro chamado Livro dos Dias, é um projeto que tem 20 anos aí, e que são frases, originalmente são 3 livros de 122 frases para se formar 366 frases para serem lidas durante o ano. Então, isso é dividido em 3 livros. Eu tenho o volume 1 impresso e está rodando por aí. O 2 está sendo diagramado para ir para rolar aí, ou para impressa, ou o e-book. E o terceiro ainda está sendo criado. Mas eu deixei num lugar aqui para ver o que acontecia algum tempo atrás, sem me preocupar. Falei, vou deixar ali para ver, botei e tal. E hoje, para minha surpresa, eu passei lá, depois de, 2 anos, acho que está isso lá, e algumas pessoas já tinham comprado. Eu me surpreendi que alguém tenha comprado o livro. Foi muito legal, né? Muito legal, porque, na verdade, é aquilo... você vai fazendo, né, e as coisas vão acontecendo mesmo, né? Pro cérebro é assim, para a vida é assim, para o universo é assim, ou seja, é uma questão de lançar a palavra, né? O pessoal do tal do barra de access, eu tenho gente amiga que faz isso, eles falam, você fala a palavra e deixa, e esquece, deixa que as coisas vão acontecer. E de modo geral, né? De modo geral, uma oração é feita desse jeito, né? Enfim, a gente ontem estava falando de algum momento a gente falou de gente que do Árvore dos Desejos, eu nunca vou lembrar o nome, mas não é do Rajneesh, né? Outra pessoa, não vou lembrar agora, ainda não consegui lembrar, mas daqui a pouco eu lembro, que faz sobre isso. Então, assim, né, Carlos? E o cérebro funciona assim também, né? Como é que... né? E isso é mente inconsciente? Total. Totalmente. Então, só cumprimentar o pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá o horário que você esteja vendo esse vídeo, que eu sei que você vai ver. Mas basicamente a gente vai falar muito disso na boa formulação de objetivos, de como que o seu cérebro ele vai buscar, né, as informações para você chegar no seu objetivo final. Por mais que pareça que no início não tá dando certo, de alguma maneira dá. A gente pode até falar algumas coisas do tipo colapsar a onda, do tipo estou atraindo isso, ou do tipo mais pragmático de estou captando com o meu cérebro os detalhes e eu estou indo para aquela direção. A verdade é que o ponto específico dos porquês eles não vão importar, desde que você chegue ao seu objetivo. E você faça, né? Você ajude. Se o universo te ajuda, por que não ajudar o universo a te ajudar?
né? Então, quanto mais detalhes, melhor. Muito bom. Bom, e por falar em universo, vamos começar então a nossa aula aqui de hoje, né? A gente vai começando, vou colocar na tela aqui então. Nós paramos ontem aqui, ficamos de retomar a aula a partir daqui, desse ponto aqui. Falamos, você acha que preciso voltar ali para falar um pouco do padrão? Eu vou dar uma voltadinha rápida aqui, né? A gente só passar os olhos das pessoas aqui para elas lembrarem um pouco. Falamos do modelo Milton, né? Ontem, uma mente inconsciente, da questão do pensamento, se está no consciente, se está no inconsciente. Aí a gente fez um histórico da questão do próprio Milton Erickson, né? Falamos falamos sobre a relação do modelo Milton com o metamodelo, né? Isso aí vale muito a pena, pessoal, assistir a aula de ontem, dia 22 de julho, que foi muito legal, muito aprendizado. A gente aí deu um sobrevoo, só para lembrar aqui sobre o metamodelo, que a gente já viu também num outro curso anterior, né? Foi bem legal. Aí o Carlos foi comentando tudo isso, e aí realmente quando chegou aqui na tabela foi só para confirmar. Foi até engraçado, ele falou assim: a tabela vai concordar comigo. É muito engraçado isso aí. E realmente a tabela concordou, ele fez toda essa fala aqui, essa comparação do metamodelo com o modelo Milton, né? E aí a gente avançou mais um pouco sobre as questões do modelo Milton, sobre o espelho do metamodelo, e aí chegamos aqui, e agora a gente começa a falar aqui um pouco sobre os padrões indiretos de licitação, né? Carlos, o pessoal sempre tem, e o pessoal, eu estou junto aqui, a gente sempre tem as palavras, às vezes, são palavras que a gente não está acostumado, e quando a gente busca no dicionário, essas palavras a gente não acha com facilidade. Elicitar, denido, tem umas palavras meio diferentes. Elicitar para fins de modelo de PNL, e aí já passando para você a bola para você comentar sobre tudo isso, dos padrões indiretos da licitação. O que é licitação? A elicitação é você retirar algo que está escondido dentro de um contexto inteiro. Você não vai conseguir elicitar coisas físicas, são padrões de pensamento. Então, o elicitar eu não tenho certeza, vamos dizer que eu estou modelando você. Eu não tenho certeza do que você está fazendo dentro da sua cabeça para ter aquele resultado. Então, eu entro no processo de elicitação dos seus processos de pensamento, a sua sequência de pensamentos. E aí eu consigo entender exatamente o que faz você girar tão bem, tá? No processo de modelo Milton, a elicitação, ela vai fazer de uma maneira diferente. Ela vai imputar informações dentro dos seus padrões de pensamento. Tá? Então, é como se tivesse um riacho ali. Dentro do processo de metamodelo, eu estou garimpando ali. Estou pegando as pedras preciosas ali daquele riacho. No modelo Milton, eu estou colocando pedras preciosas naquele riacho. Que legal. Muito linda metáfora. Muito bem. Bom, então assim, eu vou comentar rapidamente o que a gente está seguindo aqui, né, pessoal? A apostila do Practitioner, né, do Master Practitioner, na verdade, do Society of NPL, do Richard Bandler, e aí eu vou ler um pouquinho aqui e o Carlos vai fazendo os comentários aí para a gente poder ir avançando com o material, tá bom? Então, em comandos embutidos, são diretrizes embutidas dentro de uma sentença maior. Você pode começar a relaxar, por exemplo. É uma diretriz embutida dentro de um comando, uma diretriz embutida dentro de uma sentença maior, né? Então, sutilmente você vai inserindo vai inserindo comando mesmo, né? Marcação analógica, eu vou falar sobre todos aqui conforme a apostila, depois você faz o comentário geral. Marcação analógica é quando você vai frisando uma diretriz do resto da sentença com um comportamento não verbal. O Carlos daqui a pouco vai dar os exemplos aqui. Perguntas embutidas são dentro de uma sentença maior. Eu fico imaginando se você sabe o que o está incomodando. Né? Está completamente disfarçado. Comandos negativos. Dar um comando negativo pode gerar uma resposta afirmativa do comando.
Não sinta prazer demais ao praticar comandos negativos. Que interessante, né? Agora você me lembrou aquele documentário do Tony Robbins. Tony Robbins. Não, eu não sou seu guru, né? É muito legal, eu já vi falando sobre isso. Postulado, e por último, nessa leva aqui de padrões indiretos de licitação, postulados conversacionais. São perguntas de sim ou não, e sim e não, né? Que tipicamente elicitam uma resposta mais do que literal. Você tem horas? A porta está aberta? Então, Carlos, seu comentário e nota. Comandos e vai por aí. Comandos Perfeito. embutidos, marcação analógica, perguntas embutidas, comandos negativos e postulados conversacionais. Tá, eu vou começar na marcação analógica porque ela vai estar dentro de todas, tá? Então, a marcação analógica, ela é um processo onde você vai se utilizar de processos não verbais, né? Ou seja, você não vai falar exatamente, mas você vai dar a marcação, você vai dar a potência do negócio. É onde você marca como um comando ou como uma pergunta. Então, são movimentos do meu corpo, por exemplo, que eu posso fazer. Então, quando a gente imagina algo que parece tão distante para a gente, de repente esse algo distante começa a se aproximar. Eu estou fazendo aqui com a mão uma marcação analógica. Uma outra coisa que eu posso fazer, tonalidade de voz. A tonalidade de voz, ela faz a marcação. No comando embutido, por exemplo, você pode começar a relaxar agora. Eu coloco uma entonação um pouco mais forte no relaxar agora. E isso tipifica como um comando embutido. Então, você vai encontrar a marcação analógica em todas. Tá? Então, é o processo não verbal para influenciar uma outra pessoa. Então, já começando por ela. Já. O comando embutido ele vai estar dividido em duas partes. Ele vai estar dividido na parte indireta, onde eu vou fazer como se fosse uma analogia ou contando a história de uma outra pessoa. E ele vai estar na forma direta. Só que mesmo direta, ele está embutido, ele está disfarçado. Então, como que eu disfarço ele se ele é embutido e é direto? Eu faço uma citação. Eu falo como se uma outra pessoa estivesse falando aquilo, só que eu falo de uma maneira direta. Tá? Então, vamos dar um exemplo. De uma forma indireta, é aquilo que você falou, Márcio. Nós estamos aqui conversando e enquanto você escuta todo o conteúdo do que eu estou passando aqui para você, você pode começar a relaxar agora. E conforme você sabe que você está relaxando, você percebe no seu corpo tudo o que eu estou falando sendo absorvido pelo seu inconsciente agora. Isso é um processo de comando embutido. Perfeito. Indireto. Uma outra forma de fazer o indireto muitas pessoas costumam dizer para mim que PNL é difícil. E quando eu estava falando com essas pessoas, na última vez que eu tive esse encontro, elas perceberam que quando elas sentam mais relaxadas e prestam realmente atenção, é muito mais fácil, muito mais simples absorver todo o conteúdo. Então, esse é o processo indireto. Como que seria o direto? Com a citação. O Cláudio Lara disse para mim, respira fundo e absorve. Isso é um comando direto. Só que está disfarçado numa citação, como se fosse uma outra pessoa que está falando, só que eu incorporo ela para falar. Então eu falo, é como se eu fizesse o comando para você, ó, respira fundo e absorve. Só que eu coloco algo antes desse comando, como se fosse uma outra pessoa falando. E isso faz com que você baixe a guarda. É outra pessoa falando, não é ele tentando me falar para fazer nada, eu tô tranquilo, então. Posso relaxar. Entra que vai de uma vez. A pessoa nem percebe muitas vezes. E uma coisa que ontem aconteceu, né? Tava falando com a pessoa que ela escreveu um artigo e ela tava toda preocupada, né? Pô, será que vão gostar do artigo? Não sei o quê. E toda hora eu voltava no artigo, e toda hora eu voltava no artigo. Aí eu falei, sabe uma coisa? O Paulo Coelho uma vez disse, não lê o que você escreveu, porque toda hora você vai querer mudar. E ela deu risada na hora, né? Depois ela largou.
Santo Paulo Coelho. Santo Paulo Coelho. Nem sei se o Paulo Coelho já falou isso. Mas existe um propósito para ter dito isso, né? Isso é modelo Milton total, né? É modelo Milton total. Modelo Milton total. Falando para a pessoa, é muito legal. Perguntas embutidas, a gente falou, não? Ainda não. As perguntas embutidas, elas são perguntas de uma maneira disfarçada também. Eu fico pensando se você já percebeu o quanto você aprendeu nesses últimos minicursos. Por exemplo, é uma pergunta embutida. Eu forço a pessoa a ir dentro dela mesma buscar a resposta para aquilo. E, na verdade, eu faço a pergunta como se eu estivesse fazendo a pergunta para mim, né? Exatamente. E ela vai responder, né? Exatamente. Muito legal. Exatamente. Aí vamos falar que a gente está num processo. Você está num processo de deixar de fumar, por exemplo. E eu fiz uma alteração de submodalidades e aí eu fico me perguntando se você percebeu a diferença agora que tem quando você pensa a respeito de cigarro. Como que o sentimento é diferente. É uma pergunta embutida. Tá? E eu estou influenciando ela a pensar a respeito daquilo, notar o que eu estou pedindo para ela notar, sem ser de uma maneira direta. Aliás, você está falando um negócio legal, desculpa mas é só Claro. para ontem a gente comentou de pessoas que não percebem a importância do trabalho do painelista no seu desenvolvimento, no seu processo, né? E essa pergunta, né? Lembra? E nessa pergunta que você está falando, essa colocação da pergunta embutida faz muito sentido. Não é nem no sentido de ego, né? Para que a pessoa reconheça o nosso trabalho, não é isso, mas principalmente para ela perceber que houve uma modificação do processo da estratégia mental, enfim, do set, né, do mindset dela, por causa da PNL, do processo de PNL, e que bom, é sinal de que ela pode empoderar, pode, enfim, controlar a mente na estratégia, né? Eu acho. Exatamente. E é divertidíssimo, porque eu falei ontem. É muito divertido você fazer o processo do modelo Milton. Tem vezes que você vai fazer na venda e o cara vai chegar e falar: não, você é simpatiquinho, eu não comprei de você, não, eu só gostei de você. Não, eu tava pensando aqui em casa, aquele negócio que a gente conversou quando a gente fez aquele processo de terapia, mas não deu certo lá. Foi depois, eu fiquei pensando, falei, porra, mano, eu acho que eu vou mudar isso daqui, mas era justamente o que você mexeu. Mas não foi você. Entendeu? Então, mas é que a gente abriu essa. A gente estava conversando, a gente vem conversando, na verdade. A questão do tempo, né? Do tempo. Claro que não é nada. Você vai fazer o processo e 3 dias e meio depois, e 15 minutos, vai fazer um. Pum, aí muda. Não é isso. Mas não é isso. É importante que a pessoa se compreenda que, na verdade, é um processo também de autoconhecimento, né? Quanto mais ela se autoconhecer, mais ela vai perceber o que algo que não esteja funcionando, não está funcionando, né? O ruim é você passar uma vida com algo não funcionando e achando que o algo não funcionando é para não funcionar mesmo. E tá tudo certo. Não, você pode, né? Mudar. Então. Exatamente. E a mudança é interna, né, o Márcio? O pessoal tende muito a procurar mudança de forma externa. A gente auxilia. A gente faz essas perguntas. Vamos agir como agentes de mudança, como um facilitador. Mas correto. É a pessoa que faz a mudança. Correto, claro. E uma coisa interessante, ela tende a mudar com terapia ou não, com religião ou não. O tempo passa, as pessoas mudam. É isso que é interessante também do ser humano. O ser humano ele é um processo contínuo, né? Por mais que pareça que o cara tá no mesmo emprego, fazendo as mesmas coisas por anos, muita coisa dentro da cabeça dele mudou. Sim, com certeza. E o mais louco é que ele continua fazendo as coisas que ele fazia, mas muitas vezes, talvez, mudando o significado do porquê que ele faz
e ele continua fazendo aquilo, só que por outros motivos, né? Exatamente. Muda os motivos do porquê ele está fazendo aquilo. Muda um monte de coisa. O ser humano é muito doido, é da hora de você ver a constância, né, que ele se movimenta. Muito legal. E essa história aqui do Eu Não Sou Seu Guru, dos comandos negativos? Comandos negativos. O comando negativo, Eu Não Sou Seu Guru, é um ótimo exemplo, né? Quando o cérebro ele não vai ter no seu processo subjetivo, ele não vai existir um não, tá? Então, você tem que dar uma interpretação pro não, pro proibido. Só que para você dar uma interpretação pro proibido, você tem que pensar naquilo que estão te proibindo de fazer, você fazendo. Então, não pense num elefante cor-de-rosa. Geralmente o pessoal vai pensar no elefante cor-de-rosa e depois vai raciocinar que não é para pensar. Não Correto. Pense numa maçã preta. A pessoa vai pensar, depois vai raciocinar. Não é para pensar. Não vai para pista de manhã, né? Não vai pedalar de manhãzinha, porque de manhã é perigoso. Você pensa em você pedalando de manhãzinha e depois você raciocina. Não é para eu fazer. E é por isso que funciona o comando negativo. Eu não sou seu guru. Você pensa nele como guru primeiro, para depois você tentar raciocinar. Mas a partir... Pode falar. E também tem muito isso aí com as crianças, né? Não mexe isso, não pega isso, não derruba isso. Criança é demais nisso, né? Criança, eu tenho 3 sobrinhos, né? A minha sobrinha mais velha, ela tá agora com 11 anos, tá? Mas ela também, quando ela era pequena, era a mesma coisa. Não balança tanto. Balança. Tá na rede de balanço assim, né? Não vai tão rápido, vai mais alto ainda, né? É o barato, porque eles pegam a literalidade do processo do comando negativo e usam realmente. E usam, tá? Sim. E essa tendência que vem é uma coisa meio instintiva, não sei, mas é uma coisa mais próxima vamos dizer assim, da espontaneidade, né? Mas que vem com a pessoa, vai amadurecendo e continua lá dentro. Por isso que talvez justifique essa história do não, né? Não pensa no elefante cor-de-rosa e vem o raio do elefante cor-de-rosa, né? Não pensa... E aí, como é que se encaixa isso num processo ali? O que seria legal de usar esse comando negativo? Geralmente, quando você está usando o comando negativo numa pessoa, você vai usar por 2 motivos, tá? O primeiro motivo, que é o mais forte deles, é onde eu recomendo muito que você use, é quando a pessoa ela tem uma resposta polar, de polaridade. O que é uma resposta de polaridade? Eu falo para você, fecha o olho e imagina você na praia. Você não fecha o olho e você não quer imaginar você na praia, porque você é do contra. Então é a resposta de polaridade. Aí você fala para ele, não fecha os olhos. Não fecha, nem pensa em fechar o olho e pensar em você na praia, por exemplo. E aí a pessoa, como ela é do contra, ela vai fechar. Eu já tive casos bem interessantes da pessoa com um diálogo interno altíssimo, tá? E a gente falando a respeito de exatamente disso, de baixar a tonalidade de voz, né, da submodalidade, e ela aumentava. Eu falava, tá, então faz o seguinte, aumenta. Ela começou a baixar. Tá, não abaixa, fiquei, não abaixa, e ela abaixava mais. E ela se toca? Olha o momento que a pessoa... Não se toca. A maioria das pessoas não se toca. A não ser que você vá e faça a pontuação, né? Que ela tá fazendo desse jeito. Né? Mas a maioria das pessoas não se toca. Isso é muito engraçado com gente com hipnose, né? O que as pessoas... Não, mas a hipnose... Não sei, aí tem pessoas que eu conheço há anos, né? E quando eu já falei para elas várias vezes das benefícios de uma hipnose e tudo mais. Mas, claro, eu não vou... eu sou meio tímido nessa história de ir em grupo, né? Normalmente são encontros com outras pessoas juntos, né? Então fica... E sempre tem gente que vai atrapalhar ali o negócio. Você não vai
não é um momento onde assim a coisa, o holofote vir para você. Sempre é um encontro social, vamos dizer assim, onde todo mundo quer saber de todo mundo, então não dá para, enfim, não há clima para esse tipo de coisa. Mas as pessoas, quando elas querem muito, aí você sai um pouquinho de cantinho, assim, faz uma pequena experiência, mas normalmente ela não é nunca bem sucedida, porque logo em seguida já vem um chato, já vem outra pessoa, e aí quebra o negócio, né, aquelas coisas de amigos, né, enfim. E sempre tem um ou outro, então esses dias ainda tinha um perguntando ali, olhando, mas você vê na cara da pessoa, ela quer fazer, né? Ela tá louca para fazer, e aí ela, né, mas nunca é aquele momento, você tem que, e aí você tem que levar ela para um outro lugar, na cabeça dela, de alguma forma, dizer para ela que talvez seja legal, agendar um dia, e se encontrar para esse tipo de coisa, né? Mas é sempre é quase um sinal, a pessoa quase abana um lenço, assim, né? Eu quero, né? E elas apresentam como não, né? O que eu quero dizer é assim, elas não mostram, eu gostaria, elas dizem, a hipnose não vai funcionar comigo, né? Porque, poxa, para mim não funciona, é aquela velha clássico, né? Para mim não funciona, né? E aquela olhar assim, assim, fala que eu tô errado, né? Fala que eu tô errado. É bem por aí mesmo. É bem por aí. O legal, por exemplo, você está falando de grupos, né? Nos grupos você pode usar muito de comando negativo, justamente pro pessoal que tá curiando, aquele chato e tal, não sei o quê. Você chega para ele e você tá fazendo o processo com alguém para fazer a demonstração, chega o chato, aí você fala, cara, não fica aí parado não, fecha o olho e vai acompanhando a minha voz também. Você... Então, é isso que é o aí curioso. ele não vai ficar, porque você falou, não fica parado, não fica parado. Ele não vai, ele não é como o seguinte, ele não vai te atrapalhar, ele vai ficar parado ou ele vai sair dali. Entendi, tá? entendi. Então, o que você está falando, na verdade, tem a ver até com a própria missão da gente, né? Você está num grupo, quando entra esse assunto, você não consegue escapar de atuar, né? Não tem, porque é um tema muito, muito, muito importante porque é individual, né? As pessoas veem na PNL, quando a gente começa a falar sobre isso, vê nela uma solução ou uma equação sedutora, um tema muito sedutor, né? Porque todo mundo vem atrás de alguma coisa que elas querem melhorar, elas querem diminuir uma dor, elas querem. Então, sempre quando você lança isso, você tem que estar preparado para eventualmente já começar a fazer alguma coisa, né? Sempre complicado. Eu costumo dizer que ou é hipnose ou é cabeleireiro. Se você é cabeleireiro também, você tá num grupo assim, você fala, a mulherada também adora, né? Chega, não, sério, você é cabeleireiro? Legal. Então, são duas coisas que você falar, vai pra cima. Cara, já são meia hora quase. Postulados conversacionais, olha, não sei o que nós vamos fazer, vamos ter que explicar aqui para o pessoal que não. Bom, vamos correr aqui. Postulados conversacionais. O postulado conversacional, como você falou, uma pergunta de sim ou não. Só que essa pergunta ela força a pessoa a ter uma ação. Ou seja, uma ação tanto de físico, tá? Uma ação externa, quanto uma ação interna. Então, você chegar para a pessoa e falar: você notou que você está se sentindo diferente nos últimos dias? A pessoa vai buscar na cabeça dela o que é que ela está se sentindo diferente. Do mesmo jeito, o externo você deu um exemplo, né? A porta está fechada? A pessoa vai levantar, vai lá ver se a porta está fechada. Então, são perguntas que... Exato, são comandos. Você está fazendo como uma pergunta fechada, no caso, que é de sim ou não. Só que essa pergunta ela força a pessoa a fazer alguma coisa. Perfeito. Milton Erickson era rei de fazer isso daí, né? Postulado conversacional era com ele mesmo. Cara, vamos para frente aqui, ó.
Bom, padrões ideais da licitação, e agora vamos falar de pressuposições, né? Pressuposições se dividem em cláusulas subordinadas de tempo, que é o antes, depois, durante, enquanto, desde que, quando. Números ordinais, que é outro, outra, primeiro, segundo, terceiro, e por aí, né? Utilização do ou, né? A palavra ou entre escolhas dadas, isso ou aquilo. Você quer isso ou aquilo? Né? Predicados de consciência são saber, se dar conta, realizar, notar, etc. Advérbios e adjetivos. Advérbios e adjetivos são palavras que atribuem qualidades. Advérbios geralmente acabam com mente, como profundamente, como facilmente, como naturalmente. Mudanças de verbos e advérbios temporais. Começar, final, parar, continuar, prosseguir, ainda, não mais, já. E, finalmente, adjetivos e advérbios de comentário. Inocentemente, afortunadamente, felizmente, etc. Quando é que eu encaixo essas coisas, Carlos? Tá. Primeiro você tem que entender que a pressuposição é você pressupor que algo vai acontecer. Tá? Então, o que eu tenho que pressupor? Primeiro de tudo, eu tenho que determinar isso. Eu tenho um goal, eu quero um objetivo com aquela pessoa. Certo. Quando eu tenho esse objetivo com essa pessoa, eu tenho que pressupor que ela vai chegar nesse objetivo. Então, vamos supor que você chegou até mim, né? E eu quero que você entre em transe. Tá? Eu quero que você entre em transe. Aí eu chego e uso a cláusula do tempo. Primeiro, vamos falar o seguinte: antes de você entrar em transe, já estou pressupondo que você vai entrar. Eu quero que você sente-se e relaxe e escute só o tom da minha voz. Números ordinais. Primeiro, escuta a minha voz. Depois, fecha seus olhos e começa a prestar atenção na sua respiração. Entendeu? Você tem que ter... A partir do momento que você define o objetivo, é onde você vai levar, onde você vai encaixar esses processos de pressuposições. A utilização do ou, eu tenho um exemplo bem legal que ocorreu essa semana. Um rapaz ele chegou para mim e falou que ele estava com problema com um produto que ele estava tentando fazer a pessoa entregar. Não me lembro se era marceneiro, bom, enfim. Aí ele falou, o cara nunca define nada, né? E aí eu falei para ele, faz o seguinte então, entre em contato com ele, pergunta como é que tá tudo, e aí você fala, eu tô com a parte para te dar agora, tá, de dinheiro, mas eu só vou dar depois que você me entregar esse produto. A gente vai marcar então para você me entregar nessa sexta ou você prefere me entregar na terça? Perfeito. Perfeito? Porque aí você dá... Isso em venda é muito Nossa, usado. em venda é usado pra caramba. O pessoal adora usar isso. Vai querer o sofá vermelho ou verde? Exatamente. Isso dá uma sensação de escolha pra pessoa. De E as pessoas escolha. gostam de ter escolha. Perfeito. E ela acha realmente que ela tá escolhendo. Não, eu vou escolher terça-feira. Só que no momento que ela fala que ela escolheu terça-feira, por exemplo, aí dispara na cabeça dela que ela tem que fazer aquilo na terça-feira. Você tá necessariamente influenciando ela a fazer. Ela se compromete. Ela se compromete. Muito legal. Muito bom. Predicado de consciência. Isso é muito utilizado para você fazer num processo de transe, num processo... Aquela pergunta que eu falei do postulado conversacional. Você notou como você mudou nesses últimos dias? Isso é um predicado também de consciência. A pressuposição é que você teve uma mudança. Tá? Você então, o meu gol aqui é tomar consciência de algo, é provocar a conscientização. Entendi. Que legal. Exatamente. Além de, você pode fazer várias coisas com o predicado de consciência, tá? Você está induzindo a pessoa. Perfeito. Você tá fazendo um processo de indução de transe. Você chega e fala para ela, você talvez possa notar os seus pés no chão. Isso é um predicado de consciência. Você faz a pessoa notar, ter consciência de alguma coisa acontecendo. Perfeito. Tá? Para quê? Para chegar também num objetivo. Eu quero que ela relaxe, ela note. Então a atenção dela ela tem que ir para o corpo. Certo. Né? Ela está de olho fechado, a atenção tem que ir para o corpo para eu relaxar o corpo como um todo. Então eu vou dar o processo de notar, ela
conscientizar-se do corpo dela até eu chegar e relaxar ela totalmente. Se eu falar, por exemplo, você consegue sentir a sua orelha, você não estava sentindo a sua orelha. Mas como eu falei, você começa a prestar atenção na orelha. Sim, sim, sim. Muito legal. Advérbios e adjetivos. Os advérbios e adjetivos, você vai sempre utilizá-los para você dar uma potencialização no processo. Né? Então, me fala um exemplo que você deu aqui, só para eu pegar um gancho aqui. Sim, são palavras que Você atribuem. falou alguma coisa legal? Advérbios geralmente acabam com mente profundamente, facilmente, né? Então, Você falou de profundamente, isso mesmo. é isso. O que acontece no profundamente? Primeiro, a marcação analógica, ela vai entrar aqui, tá? Ah, E, de novo, a pressuposição, o que você quer que ele faça, tá? Então, profundamente, que me chamou a atenção, também no processo de transe. Você pode notar agora, com a sua respiração, que cada vez que você respira, você entra mais profundamente no seu transe. mais profundamente. Tá usando. Exato. Legal, legal, Você legal. está usando a marcação analógica para dar um tchan nesse negócio, você está induzindo, tem que ser congruente com o processo, e Claro. isso está potencializando a pressuposição. Ou seja, ele está notando dentro dele, ele está fazendo quase que é um predicado de consciência, ele está notando o quão profundamente ele está indo realmente. E aí Perfeito. ele faz um ciclo, né, um ciclo hipnótico. Você está falando da questão analógica, eu estou me lembrando que tem algumas técnicas de indução, né, na hipnose, que você bota a mão no ombro da pessoa, né? E pede para ela fechar os olhos, encostar o queixo e aí respirar profundamente quando ela entra, e ao mesmo tempo você pega o ombro dela, né? E lentamente move para frente, para trás, ajudando como se fosse embalando ela. Então, quer dizer, você faz ela sentir que ela está enlevada, né, num comando. Né? Então, também é uma aplicação analógica, né? Com certeza, com certeza. Tudo que é não verbal que você vai influenciar é marcação analógica. Muito legal. Bom, aí já me dá vontade até de conversar um pouco sobre hipnose não verbal, mas não vamos fazer sobre isso, não, que a gente já está estourando aqui. Mudança de verbos e advérbios temporais. O Mudança... verbo, a gente tem que entender o verbo como uma ação, tá? Então, primeiramente, né, segundamente, eu vou fazer com que você entre num processo dentro do tempo. Primeiramente, relaxe, escute o tom da minha voz, respire bem fundo, e aí você pode fechar os seus olhos, por exemplo. E Teve uma vai, né? indução bem legal do Bendler, por exemplo, que ele coloca a mão na frente da mão do rapaz e fala: não presta atenção na sua mão, não, presta atenção em mim, olha para mim. Ó, você tá percebendo o meu olho predicado de consciência? Essa é a famosa indução do Bender, não? Não, essa Não é? não. Essa foi uma diferente. Ele faz um predicado de consciência. Você tá notando meu olho? Como meu olho relaxa? O seu olho, primeiramente, começa a relaxar também, junto com o meu. Junto, temporal. Seu rosto relaxa junto com o meu. Seu corpo começa a relaxar junto com o meu. E ele vai relaxando o corpo e o cara vai relaxando junto. Ele, agora, feche seus olhos. E aí Então pronto. ele vai jogando as ações dentro de um contexto temporal junto com ele, agora, depois, enfim. Ele vai colocando os comandos dentro do tempo ali. Legal. Pô, impressionante. Para finalizar, as pressuposições, adjetivos e advérbios de comentário, como inocentemente, afortunadamente. Felizmente, por exemplo, eu vou usar um adjetivo de felizmente como um comentário. Felizmente, você, ao vir me procurar aqui, você sabe que você tem um poder de mudança dentro de você. Pronto, pronto, pronto. É uma pressuposição, de novo, de uma Sim, maneira que eu entendo que a pessoa, eu tenho que colocar na cabeça dela, de alguma maneira, que ela show. vai entender que ela é agente da mudança dela. Então eu pressuponho isso já de cara. E aí eu faço esse tipo de adjetivo.
Pô. Perfeito? Bom, não, perfeito, perfeito. Vamos para lá, vamos para frente. Modelo Milton, padrões indiretos de licitação. As ambiguidades agora, né? As ambiguidades fonológicas são aquelas que são palavras que possuem sons parecidos ou iguais, mas diferentes significados, como pelo, pelo, nada, nada, bala, bala, clara, clara, pena, pena, mal, mal, mente, mente, monte, monte, vai repetindo, mas cada um com um significado, né? Depois a gente volta aqui, ambiguidades de escopo. Ambiguidade de escopo é um padrão que obscurece o quanto de uma sentença é referida por uma de suas frases. Falando com você, exemplo, né? Falando com você como pessoa inteligente. Quem é a pessoa inteligente? Eu, você ou ambos? E ambiguidade de pontuação, né? Colocar duas sentenças juntas que terminam e começam com a mesma palavra. Há muitas coisas que não sei se você pode aprender isso hoje. Há muitas coisas que não sei se você pode aprender isso hoje. Bom, vamos lá, para você explicar então para a gente. Ambiguidades fonológicas, né? São palavras que possuem sons parecidos ou iguais, mas diferentes significados. Perfeito. É como se eu dissesse para você, imagina que você está num navio e você começa a sentir aquele tremular, e aquele tremular, ele te ajuda a sentir o seu corpo inteiro tremular enquanto você entra em um transe tremulante. Falei porcaria nenhuma. Eu não falei nada, só usei de ambiguidade do trêmulo. Sim, Só que sim, a sim. pessoa ela vai buscar a informação dentro dela. Então imagine Legal. se indo em um banco e relaxando ali deitado. Um banco, o fonológico banco de praça, banco, banco. Eu posso fazer várias brincadeiras desse jeito. No inglês, por exemplo, o Bandler ele usa muito your unconscious. Se você vai traduzir, ele está falando seu inconsciente. Só que no inglês tem uma brincadeira, vamos dizer assim, que dá para o your. Se você separa a frase, fica you are, ou seja, você está inconsciente. Então ele usa esse processo de ambiguidade também no inglês. No inglês tem muita facilidade de você fazer ambiguidades fonológicas, que tem muita palavra igual com vários significados, né? Pô, Aqui no legal. Brasil, no português já não tanto, mas você consegue fazer. Legal. Ambiguidade de escopo, que é quando o padrão obscurece o quanto de uma sentença é referida por uma de suas frases. Como Tá, é que é isso? Falando com a, você. a ambiguidade de escopo, você vai se utilizar dela quando você quer que a pessoa se identifique com algo, tá? O que eu quero dizer com isso, na ambiguidade? A pessoa, ela chega com um problema para você chega para ela como se você fosse uma autoridade, só que você está jogando a autoridade para ela. E o exemplo que você deu aí é perfeito. Estou falando aqui para você como uma pessoa inteligente. A pessoa, quem que é o inteligente, né? Só que eu tô falando como autoridade e eu tô passando essa autoridade para ela. A partir do Legal. momento que eu tô fazendo isso, ela começa a inconscientemente absorver esse processo de que ela é inteligente. Eu te procurei como um cara inteligente, a gente tá falando como uma pessoa inteligente. Perfeito. Tá, Perfeito. aí eu tô aqui conversando com você fala isso para mim e eu venho aqui na minha cabeça e eu já é automático. Na minha cabeça eu já fico. Eu sou inteligente. Você se sente elevado a um outro patamar, porque você está procurando uma autoridade. Legal, legal. Exatamente, Muito bom. exatamente. Você pode falar. Pois não. Opa, perdão. Você pode falar também, no caso você chegar para a pessoa e falar, ó, você chegou com um problema assim, eu vou falar para você totalmente, a gente conversando aqui totalmente como se fosse uma pessoa curada, tá? Vamos Ah, dizer, vamos conversar como se não tivéssemos nada. Mas espera aí, você também tinha? Não tinha. Então quer dizer que eu também tenho que me imaginar como sem. Então eu tenho que me imaginar como você. Você é autoridade. Você tá me dando autoridade também. sim.
É como se eu liberasse você de parar de ter o problema que você tinha. Exato, exatamente. Perfeito. Esse foi a ambiguidade de escopo, né? Ambiguidade de pontuação é quando colocar duas sentenças juntas que terminam e começam com a mesma palavra. Aqui o exemplo há muitas coisas que não sei se você pode aprender isso hoje. No caso, o que ele usa aí da pontuação? É marcação analógica, tá? Ambiguidade de marcação analógica. Você vai se utilizar da marcação analógica para fazer um comando. Não sei se você pode aprender isso hoje. Aprender isso hoje é onde você vai marcar. Tá? A partir do momento que você fala como se você não soubesse, ele entra também, ele é muito parecido com a pergunta embutida ou o comando negativo, né? Você vai encontrar muito os padrões bem parecidos dentro disso daí. Então, você prestar atenção onde eu estou marcando, tá? Então, quando você for influenciar, onde eu vou marcar? Onde que eu vou fazer a minha influência? E é sempre na pontuação. A pontuação tá tom de voz. Não é nem que a palavra vai ter o mesmo sentido, nem nada do tipo. É onde eu vou... É pontuação, entonação, é isso? Onde que eu vou passar o comando. E o comando aqui, ele é bem interessante porque se eu tô falando um tom neutro, é neutro, tô só conversando, tô só passando uma informação. Se eu subo o tom, eu afino a voz, parece que eu tô perguntando. Se eu engrosso a voz, eu tô dando comando. Então, nesse escopo é onde você vai brincar com essa entonação de voz para que a pessoa entenda algo, né? Tá bom, entendi. É bem de atividade mesmo, né? Tem que ver acontecer para a gente poder ver melhor, né? O gato, aquela história, viu o gato na rua, vi o gato na rua, né? Qual é a entonação que você vai usar mais, né? Algo por aí, né? Exatamente. Não, beleza. Bom, vamos para frente aqui. Então, agora, padrões de metáfora. Aí a gente vai terminando aqui o modelo Milton, eu acho. Na verdade, eu acho que sim, né? Vamos falar mais um pouco, mas padrões de metáfora, restrição seletiva e citação. A citação a gente já falou, né? Ela entra num comando indireto, ela entra no comando embutido. É o Cláudio Lara lá, né? Exatamente. E eu dou o comando direto como se fosse uma outra pessoa falando. Tá certo. E a restrição seletiva? O legal é por que é o nome. Existe quando a gente dá vida a objetos. Então, vamos pegar aqui essa caneta. Essa caneta é um objeto inanimado. Ela tem uma restrição de coisas que ela pode fazer. Ela só pode escrever comigo manuseando ela. Perfeito? Quando eu pego essa caneta e dou vida para ela, eu estou quebrando essa restrição. E estou selecionando outras coisas para que ela faça. Então, numa restrição seletiva, eu vou falar, essa caneta, ela pode, aos poucos, fazer com que você entre em transe. Se você prestar atenção nessa caneta, você vai perceber que ela te puxa. Pronto. Restrição seletiva. Eu estou dando vida para um objeto. Sento nessa cadeira e essa cadeira, ela me abraça. Também é uma restrição seletiva. Nossa. Então, tudo que a gente pega de objetos e a gente dá vida, dá movimento, dá ação para esses objetos, a gente está fazendo essa restrição seletiva. Aí, dentro de um processo de hipnose, esse exemplo da caneta, por exemplo, né, que eu falei, você pode falar, e quanto mais você está aí respirando, mais você sente seu corpo sendo sugado por essa cadeira. E quanto mais sugado por essa cadeira seu corpo mais em transe, mais profundamente você entra. Perfeito? Nossa. Tem que tomar cuidado. Eu sou sonambúlico total. Mas vamos lá. Bom, aí a gente já termina o modelo Milton, termina entre aspas, né? Porque provavelmente teria muito mais coisa para a gente falar. E vamos partir agora para entregar o boa formulação de objetivo e boa formulação de direção, né?
A boa formulação de objetivo, eu tenho aqui, lembrando que a gente está usando a apostila do Master Practitioner, né? E eu vou me servir da apostila mesmo. Tem que servir. Então, assim, né? Para poder alcançar um objetivo, né? É importante falar com esse cara que está aqui, né? Algo que ele realmente faça sentido para ele, né? Senão não vai acontecer. Então, como é que eu formulo um bom objetivo? Como é que eu trabalho para formular um bom objetivo? Então, os primeiros 4 itens aqui, as condições, né? É que ele seja, que esse objetivo ele seja expresso no positivo. Então, isso quer dizer o seguinte: vou ler o texto aqui. Expresse o estado desejado em termos positivos, concretos e específicos, evitando dizer o que não quer. Desta forma, é preferível dizer que quer ficar saudável e pesando X quilos do que dizer que quer deixar de ser gordo. Negações não são computadas operacionalmente da mesma forma que são intelectualmente. Portanto, expressar um objetivo, resultado ou estado desejado de forma positiva é mais útil. Dizer não quero ser chato não esclarece o que você efetivamente quer ser e de que forma pode se tornar o que você deseja ser. Dizer quero ser divertido em situações como X já deixa muito mais claro o tipo de comportamento que precisará ser adotado. Eu repeti isso depois, mais para frente, você vai ver, Carlos, mas foi só para a gente agilizar aqui, né? E vou passar para você. Vou ler essas 4 aqui, acho que é melhor isso. Vou ler essas 4, depois a gente vai comentando aí. Acho que talvez seja melhor do que eu fazer desse jeito aqui. Então, expressar no positivo. O segundo, iniciado e mantido pelo indivíduo, né? Esse objetivo, né? Esse objetivo que vai ser buscado, ele tem que ser ecológico, que é uma coisa que a gente já falou em outras ocasiões aqui. O Carlos ainda citou essa ideia, esse conceito de ecologia ontem mesmo, né? Que é o que é manter a qualidade de todos os sistemas de rapport, né? Ou seja, eu estar integrado com isso em mim, né? E por fim, testado em experiência, tem uma base sensorial, eu preciso sentir isso que está acontecendo, né? E aí eu vou fazer esse comentário aqui, é o texto que eu já li, então eu vou te passar para aí você ir fazendo os comentários conforme os textos, tá bom? Pode ser? Tá ótimo. O expressa no positivo, por que a gente tem que fazer isso, né? Vamos pegar os nossos ancestrais, vamos imaginar que a gente está lá com ele observando a vida dele. Ele ficava dias sem comer, às vezes semanas, né? E como que ele fazia para achar comida na época? Ou ele caçava ou ele colhia. Era basicamente isso. Desculpa. Então, quando ele acordava de manhã, ele pensava, eu quero comer uma fruta vermelha. E aí ele saía correndo pela mata para ver se ele encontrava. Isso ativa o processo de sistema de ativação reticular na cabeça dele, que é, eu tenho uma ideia fixa na minha cabeça, eu vou observar o que bater de canto de olho, que for parecido com uma fruta vermelha, eu vou prestar atenção. É aquela história, quando a mulher quer ter filho, aparece um monte de mulher grávida na rua, né? Sempre teve ali, ela que nunca prestou atenção. Mas quando ela começa a expressar isso, ela começa a perceber. Você, né, quer um carro. Aparece todo o carro, e é justamente o carro que você quer. Você tá na rua, nunca tinha visto antes, mas aí aparece um monte, né? Mas é tudo justamente o que você colocou o seu cérebro para perceber. E aí, isso acontece tanto para o positivo quanto para o negativo. Se eu falo, voltando, né? O não, ele não existe na estrutura subjetiva. Então, se eu falo que eu não quero um guru, eu quero um guru. Todo momento que eu encontrar alguém parecido com o guru, eu vou prestar atenção. Por quê? Porque eu ativei na minha cabeça um objetivo. Por mais que conscientemente eu não queira, eu estou com esse objetivo na minha cabeça. Então, eu não quero ser gordo, por exemplo. Eu estou pensando em tudo que eu posso fazer para ser gordo. Perfeito. Daí então, quanto mais positivo for,
melhor. Pode falar, perdão. Não, daí a importância da ecologia, né? Quando você formula o objetivo, é que você deve fazer, e é importante que também você se cerque, respire, viva naquele ambiente onde você quer que as coisas sejam da forma como você quer ser. Porque se você ficar fazendo na negativa, você vai simplesmente voltar para o que você não quer. E você vai, na verdade, o seu cérebro vai entender que você quer. Exatamente. Não, e aí você vai fazer o melhor possível para evitar os nãos. Sim. E colocar de uma forma de o que eu quero realmente especificar. E coach é campeão em fazer isso, tá? O coach ele vai fazer essa pergunta muito bem feita. O que você quer especificamente? Tá? A gente não está aqui para formular o que você acha que você quer, o que você não quer. Quer saber o que você quer. Então é sempre assim. Você vai deixar o mais claro possível, positivo e é o que você quer. Aliás, tem uma atividade no coach muito legal que é a seguinte: você vira para a pessoa e fala assim: ó, você vai pensar a seguinte situação: você já alcançou tudo que você queria. Dinheiro, família, já tem tudo. Você já tem tudo. Agora que você já tem tudo, o que falta para você? Ótima pergunta, né? Ótima pergunta. Porque você neutraliza todas as dores, todas as dores emocionais, tudo aquilo que é do dia a dia. Ah, eu queria ser isso, eu queria ser aquilo. Ah, fulano, ciclana, toda aquela grama do vizinho que é mais verde, não sei o quê. Né? Então você já tem tudo, você já tá. O que você quer agora? Porque. Então, eu só estou falando que você comentou da história do coach. Não, mas é muito boa, adorei essa pergunta, adorei. Perfeito. Bom, vamos pular, vamos para frente aqui. A gente agora, depois de expresso positivo, a gente tem então que esse objetivo seja iniciado e mantido pela pessoa que deseja o objetivo. Então, o texto diz o seguinte: temos apenas controle sobre nós mesmos, sobre nosso comportamento e nossas sensações. O mesmo acontece com os outros. Isso significa que nós não somos responsáveis pelo comportamento e sentimento dos outros. O estado desejado não pode depender das ações de outras pessoas ou situações. O estado desejado deve estar dentro do poder pessoal de quem deseja esse objetivo ou direção. Perfeito. Isso acontece, por exemplo, é muito comum em treinamentos uma pessoa que vem buscar ajuda para o outro. Tá? Seja um filho que tem algum problema com os pais, ou um dos pais tem algum problema, e é um problema comportamental, alguma coisa desse tipo. Ele chega no treinamento, por exemplo, e ele quer, na verdade, tô fazendo o curso que é para chegar em casa, eu vou forçar, tá? Eu vou forçar o cara a mudar de comportamento. Não vai. Seu objetivo não é seu objetivo, o objetivo dele é outro. Tá? Pode falar. Isso é uma dor, né? Isso é muito, porque isso é muito costumeiro, né? Porque você vai para um trabalho desse e você se sente tão em processo de mudança que você tem a tendência de achar que com aquilo a outra pessoa que está lá, sua mulher, seu marido, seu chefe, ou seu subordinado, sua namorada, seu namorado, alguém, seu companheiro, sua companheira de corrida, de treinamento, alguém que ela também. Então você acha que isso você vai levar para ela, e aí aquilo que a gente conversou quando a gente falou do Sleight of Mouth, né? Que o Sampaio lá comentou que você está olhando isso de um lado. A outra pessoa que está lá em outro lugar está olhando de outro. Não é para. Se você quiser levar para ela, ela vai continuar olhando o que você está achando, olhando daqui desse lado, ela vai olhar do lado dela, e isso não vai fazer sentido para ela, né? Então não adianta. Teve um amigo meu que ele teve problemas com drogas. Você até o conhece, mas eu não vou citar aqui o nome dele, né? Ele teve problemas com drogas no passado, e ele chegou a morar na Cracolândia, né, aqui em São Paulo. E ele falava, era impressionante, porque o pessoal
pessoal que tá de fora passa ali na Cracolândia e fala, meu, como é que pode uma pessoa viver nessas condições? E quem tá lá dentro da Cracolândia fala, pô, como é que pode ser tão careta assim? O cara não sabe viver a vida. Você falou um negócio. Olha, eu sou ex-fumante, né? Eu sou Uhum. ex-fumante. Fumei durante 30 anos. Comecei a fumar e tal. E eu tava falando com a minha filha isso hoje. Falar, quando eu fumava, eu olhava as pessoas que não fumavam e pensava assim: nossa, como é que pode a pessoa viver sem fumar? Estou me referindo a cigarro. Porque é um vício, talvez, gigante, é um absurdo o que a nicotina faz. E hoje e há muitos anos, há 10 anos, eu parei de fumar. Eu já tinha parado de fumar antes, mas há 10 anos eu parei de fumar. E hoje eu olho uma pessoa fumando e penso assim: caramba, como é que pode a pessoa viver fumando? Só que, do meu lado, né, eu tô no lado da saúde, porque aí são questões objetivas, né? A droga e o cigarro é droga, né? E o crack é droga. A droga, ela verdadeiramente termina, mata você, envenena, né? Não é uma coisa só assim, vamos dizer assim, software e hardware, né? Não é só o software, não é só a psique que estoura, né? Com surtos e etc. Mas também vai estourar o teu próprio corpo, né? O teu coração, a teu bexiga, teu rim, o teu fígado, tudo vai estressar de um ponto que não aguenta mais. Então, é aquela história, você vê, né? Eu estou só comentando isso porque o cérebro ele funciona dos dois lados, né? E aí, Exatamente. Tudo depende do ponto de vista. exatamente, para ele é possível. Se você o cara que fuma olha o outro e fala, pô, como é que pode, né? O cara que tá fumando crack, ele fala, pô, como é que o cara não pode não usar o crack? E faz sentido, e é verdade, é pura verdade. Exatamente. Se você tem o mesmo processo lógico daquele cara, que é o usuário de crack, você tem as É, mesmas sensações, pensa do mesmo jeito, você vai ter a mesma conclusão. não. Não tem jeito, é ponto de vista. E aí, só capturando aqui de volta, né? A questão do. Quando você faz um objetivo pensando em outra pessoa fazer, primeiro, você já era. Acabou seu objetivo. Porque a outra pessoa ela pode não fazer o que você precisa. Agora, olha uma coisa interessante. Quero casar. Eu quero casar, não depende só de mim, tá? Mas uma parte depende. Qual que é a parte que depende? Meus comportamentos. O que eu tenho que mudar em mim ou como eu devo me comportar para eu ser apto para casar? Primeiro, eu tenho que sair de casa, né? É uma das coisas. Eu tenho que começar a sair mais de casa. Imagina aquele rapaz que ele é nerd, né? Ele senta no computador e joga, aí quando ele sai para a sala ele joga de novo, né? Na sala ele vai liga o videogame e joga de novo. Ele não sai de casa, ele não tem vida social. Então a primeira coisa, ele tem que criar uma vida social, ele tem que começar a sair, tem que se comunicar com outras pessoas, aí e ele tem que aprender a conversar e a partir daí é tudo coisas dele, tá? É coisas eu que tenho que sair. Eu é que tenho que ter como um planejamento, como ação, me comunicar com as outras pessoas. Eu que tenho que mostrar que eu estou disponível, né? Porque as outras pessoas Perfeito. não têm obrigação nenhuma, nem têm obrigação de saber que eu existo. Então, Verdade, esse processo. verdade, claro. Eu quero casar com uma pessoa X, tá? Mas também não depende de você. Né? A pessoa olhar você ou nem saber que você existe não depende. Como que você atrai essa pessoa? O que eu tenho que fazer? Onde eu encontro elas? Como eu devo me comportar? Que tipo de interesse eu tenho que ter? Então é Perfeito. tudo meu para eu poder fazer esse tipo de coisa, por exemplo. Então eu quis colocar isso porque por mais que a gente veja muita gente falando, vou fazer o objetivo, vou montar um motogrupo, sei lá, colocando um exemplo qualquer. Eu vou fundar um motoclube. O cara, e aí ele vai, investe, faz logo, faz não sei o que, ninguém entra junto com ele. Porque não depende dele. Não Sim, depende dos outros o negócio. sim. Tá? Mas o cara conta com que se os outros fossem fazer os sonhos dele. E não é assim que funcionam as coisas.
Então, o que a pessoa, na verdade, tem que pensar aqui nessa questão da formulação do objetivo é ter essa clareza, né, de que, na verdade, é ela e ela mesma, né? E é curioso, né, porque quando ela faz isso, a tendência é para, em alguns momentos do comportamento que ela passa a ter, né, ou que ela para o público externo a ela, né, para que as pessoas que estão à volta dela, algumas podem achar que ela mudou radicalmente, podem questionar, podem atacar essa pessoa, podem ofender essa pessoa, podem porque na verdade assim, né? A gente não pode esquecer que o processo de boa formulação do objetivo acontece com você dentro da sociedade, né? Na sua casa, no seu trabalho, se relacionando com várias pessoas, né? Por mais que seja mínimo, você se relaciona com alguém, né? E por se relacionar com alguém, por menor que seja essa relação, você está à mercê de ouvir alguma coisa, né? Então é preciso você ter clareza do que é isso, né? Tem que ser essa palavrinha, a segunda palavrinha ali, que é mantido pela pessoa. Então, esse engajamento, esse comprometimento de você com você é que vai fazer a diferença, não só na formulação do objetivo, né? Como uma coisa que daqui a pouco a gente vai falar, eu suponho, a própria formulação da direção também, né? Você tem que se manter naquilo ali, né? Exatamente, exatamente. Né? Vamos para frente aqui para a gente. Bora. Então, assim, aí, olha, uma outra palavra que me incomoda, você vai ter que me explicar. Na verdade, isso daqui, você pegou da apostila, aí eu vou falar um negócio, vai ficar feio, mas tá errado. É definido e avaliado com base sensorial. Que bom. Tirou da minha cabeça um peso, porque eu pesquisei, eu vou até trocar aqui. Definido. Eu fiquei aqui, eu falei, mas é possível? O que está acontecendo? Então, que bom. Então, é definido e avaliado de acordo com a base de evidências sensoriais. Muito bem, quer dizer o quê? Aqui o texto diz o seguinte: estabelecer o estado desejado com, no mínimo, três sistemas representacionais e o mais específico possível, para começar a ajustar a direção do processo e começar o processo do objetivo ou resultado na linguagem que o cérebro entende mais. Perfeito. 3 sistemas representacionais: visual, auditivo, sinestésico. É a base onde você vai usar tudo. Então, é você colocar a pessoa, ou você mesmo, imaginar que você chegou naquele objetivo e pensar, o que eu vou ver, o que eu vou escutar, o que eu vou sentir quando eu chegar ali naquele objetivo, tá? Então, quando eu chegar lá, como é que eu vou saber que eu atingi aquele objetivo? O que eu vou ver? Quando eu estiver no meio do caminho já para chegar, como que eu vou saber que eu já estou quase lá? O que eu vou estar sentindo? O que eu vou estar falando para mim mesmo? Então, todos os máximos é boa, né? O máximo de detalhes possíveis que você conseguir da sua subjetividade, dos seus sistemas representacionais. Submodalidades aqui, você pode brincar com as submodalidades aqui, inclusive, né? Se você estiver fazendo em você mesmo, com outra pessoa, você vai ampliar a imagem, por exemplo, para deixar mais bonita para a pessoa, para deixar mais atraente, né? Tem frases, você coloca umas frases ali no meio que vão motivar mais a pessoa, tom de voz, tudo que for aqui de dentro da cabeça que tenha esses 3 sentidos, você vai utilizar. Lembrando que o sinestésico ele se separa no tato, né? E emoções. Então, o que eu vou sentir de emoção quando eu estiver ali, o que eu vou sentir de tato? Quero andar de bicicleta. Como que você vai se sentir na bicicleta? Como que vai ser seu corpo se equilibrando na bicicleta, por exemplo? A pessoa vai pegar essa sensação tátil e vai começar a imaginar. Então ela vai ter mais detalhes, ela vai ter mais ideia de como que vai ser. Você está falando um negócio que está me levando... Bom, a gente vai conversando e vai pensando em várias coisas, porque assim, a gente passa por processos
né? E a sensação que eu tenho muitas vezes é que nem aquela brincadeira da chamada o cara vai já começar um jogo novo que ele nunca jogou, ele começa a jogar e ele tem a famosa sorte de principiante, né? Sim. Então há vários processos, né? De emagrecer, de engordar, de entrar em forma, de sair de forma, de um emprego novo, sair de uma carreira nova, de começar uma coisa, aí não querer mais por algum motivo e começar outra coisa. Então, a gente está sempre o tempo todo se reinventando. Nesse processo de reinventar, a gente também muda as formas como a gente se reinventa. Porque vou falar um negócio que funciona para mim e eu acho que talvez funcione para a maioria das pessoas. Normalmente, o processo de mudança começa com eu não quero mais aquilo que eu estou fazendo. Dificilmente acontece com eu quero outra coisa e aí eu vou começar a mudança. Porque enquanto eu estou curtindo o que eu estou fazendo, dificilmente eu tenho espaço em mim para eu desejar alguma outra coisa. É muito sutil, é muito minimétrico, sei lá, nanométrico, né? Essa sensação, né? A gente sabe que o cérebro é coisas, né? Enfim. Mas é um processo, e aí quando você faz essa mudança, né? Esse processo começa a embrionar e vai crescendo e tal. Normalmente, ele vai mudar. E quando você começa a ter o controle desse momento, quando você percebe isso e começa a fazer a mudança e toma a decisão, e aí eu estou lembrando aquela história do Milton lá, aliás, do O'Connor, que diz que o pensamento não é consciente, né? O pensamento é inconsciente e você resgata isso em você. E aí, quando você faz esse resgate, né? Quando você chamou da história, né? Da memória, né? Então, na verdade, aí você começa a agir premeditadamente, intelectualmente, é isso que chama, né? Você age, a mente consciente toma um processo e começa a fazer. Esse processo aí todo, ele para você fazer, e aí que eu quero dizer, muitas vezes as pessoas tomam uma nova carreira, ou vai fazer uma faculdade, ou vai procurar uma nova empresa, vai se apresentar, vai criar um currículo diferente, ou vai porque ele não quer mais ser um advogado, ele não quer mais ser um engenheiro, ele não quer mais ser um vendedor, ele quer ser um professor, ele quer ser, sei lá, um ascensorista, ele quer ser enfim, sei lá. Porque a verdade é que a gente pode ser várias coisas, né? A gente não precisa necessariamente ter como profissão algo ligado a uma formação técnica. A gente pode, enfim, o que eu quero dizer é que você pode fazer aquilo. E aí que eu quero chegar, desculpa a enrolação. Imagina. Quando você chega nisso, se você já tem aquilo, aconteceu anteriormente, em outros momentos, a sensação que eu penso e que eu tenho e que eu já tive é que a coisa fica patinando, porque você parece que está fazendo o mesmo processo novamente e o cérebro, de alguma forma, talvez ele fique assustado. Fala, pera um pouquinho, estava tudo bem lá na minha visão, né? Eu, cérebro aqui, amígdala pensando que eu não quero correr risco e tudo mais, e você vai começar tudo de novo? Não quero não. Volta para lá, ou senão vai dar problema aqui. Enfim, um diálogo muito louco aqui que eu estou inventando, mas enfim. E aí você tem que premeditadamente buscar uma nova forma de fazer essa. Eu estou falando muito na questão de como é que você sensorialmente muda, né? E aí você usa isso, né? Eu comecei a pensar nisso quando você falou. Eu me lembrei de uma atividade do Cláudio ligada a pessoas que não lembram o nome dos outros, né? Ah, sim. E aí aquela brincadeira de você falar, pô, você não lembra? Ah, fulano, ó. Ah, como é que é? Aí você faz o processo que de alguma forma, contém essa evolução aí de sinestesia, né? De visual, de você usar aí os teus sistemas representacionais, não nessa extensão, né? Mas para você poder, vamos dizer assim, associar, né? Associar memória, associar procedimento, porque a pessoa fez a brincadeira e ela volta a lembrar porque ela, de alguma forma, mudou o comportamento dela e mudou o próprio metaprograma dela, enfim, sei lá. Algo assim, cara. O que a gente tem que entender aqui é como um test drive.
Test Do drive. jeito que você estava falando. É do jeito que você está falando. Ah, eu quero mudar, e aí o cérebro fala, pô, você está fazendo outra reinvenção. Não, esquece, mano, você vai ficar do mesmo jeito. Só que Isso. se você faz esse test drive, você está dando a mensagem pro seu cérebro que você já fez. E que é fácil para ele chegar ali. Ah, que legal. E aí ele vai te dar o quê? Energia para você chegar naquele lugar. E aí ele não vai renegar tanto. Ele vai falar, pô, não, peraí, isso daqui para mim é familiar. Então dá pra gente chegar lá numa boa. Então o Sim, test drive aqui, ele vai facilitar com que você siga o caminho sem que seu inconsciente fique te puxando de volta, né? É perfeito. mais ou menos o que Legal. você falou. Né? Mais ou menos o que você falou. Pegando só de gancho aí, né? O que você falou, para fazer uma metáfora aí, daria nisso daí. É um test drive. Sim. Você já está dizer para o seu cérebro, não há necessidade dessa preocupação, já fizemos isso, né? E aí eu me Exato. lembro daquela história, mas aí eu vou te jogar numa outra história aqui. Bom, pessoal, hoje é a última aula, a gente desse curso, vamos falar um pouco mais aqui, passar um pouco da hora. A gente sempre se propõe uma hora, mas é porque me ocorreu aquela história do aprendizado, Carlos, que é aquela história do consciente incompetente, né? Do consciente do incompetente inconsciente, do consciente incompetente, do competente consciente e do inconsciente competente, né? Então, assim, e aí tem aquele outro risco de quem acaba errando porque sabe tanto, já está tão acostumado em saber que já sabe, que aí comete um deslize porque arrogância, enfim, ele passou por isso. É nesse cara que eu quero dizer. O cara já fez tantas mudanças na vida que chega uma hora que o cérebro fala, tá, vamos mudar, mas o cérebro mesmo não há ecologia, talvez, é isso? Não, tem que tomar Pode esse. não haver ecologia, pode entrar no processo de. Quando não tem ecologia, não adianta, tá? O cérebro mesmo não vai deixar, ele vai falar, pô, não, você tá vendo que você vai ferrar tudo aqui. Ao menor sinal de que algo vai afetar a ecologia, seu cérebro volta atrás. É muito forte o Perfeito, processo de legal, ecologia. legal. Agora, na questão ainda da complacência, né? A gente chama de complacência. Complacência, perfeito, isso. Às vezes, o que acontece existe uma mudança comum, eu tenho um processo contínuo, eu tenho que seguir aquelas regras, e o meu cérebro, ele não quer gastar energia. Então, se tem algo novo, alguma coisa nova, eu não vou gastar energia. Então, o seu cérebro tá lá, não, filho, você já sabe fazer, não enche o meu saco, você sabe fazer, vai lá. E aí você não gasta energia tentando aprender algo novo ou fazendo algo novo, e aí acontecem os erros. Ah, legal. E vamos para a última aqui. A última é a criada para preservar a intenção positiva do estado presente. Como cada comportamento possui uma intenção positiva assegurada pela pessoa conduzindo o comportamento, os elementos positivos devem ser preservados. Elementos positivos são a ecologia, tá? Então, a ecologia tanto externa quanto interna, tá? Lembrando do que falamos ontem. A externa falando do rapport, qualquer intenção positiva quanto às pessoas que estão no meu sistema. E sistema é familiar, de trabalho, de amigos, né? Sistema, por exemplo, nem que seja aquele grupo de futebol que você tem toda quinta-feira, é um sistema. Então, como que a minha mudança, o meu objetivo vai afetar aqui? E já olhando do processo externo. Uma vez que eu olho o processo externo, eu vou verificar o meu processo interno. Por quê? Não importa necessariamente que o externo seja afetado, se eu não afeto o meu interno. Então, eu vou observar tudo que será afetado externamente para comparar com o meu interno, que são meus critérios de valores. Então, no futebol de quinta-feira, eu nem jogo tão bem bola. Não é importante para mim. Então eu vou ficar aqui 6 meses sem jogar para fazer esse objetivo. Para mim tá de boa. Aí o cara aí vai um outro cara vai ter o objetivo e o valor dele é condicionamento físico, futebol, amigos, etc. Critério de valores.
Pô, quinta-feira, eu vou ficar 6 meses sem jogar bola com os caras, meu. Pô, depois quando eu volto é mó ruim pra pegar o ritmo de novo e tudo mais. O cara vai pensando nos piores cenários, e aí ele pode renegar esse objetivo através disso. Então ele não Sim. vai conseguir manter porque ele não vai conseguir ficar longe do futebol, por exemplo. E Vamos não pegar vai um estar outro com amigos, exemplo. por exemplo, né? A família. Né? Vou pegar um outro exemplo. Eu tenho um objetivo. A minha esposa está grávida. Meu critério de valor, família, tá bem alto. Eu vou ficar. Esse objetivo necessita de uma viagem. Vou ficar tanto tempo fora. Não vou poder fazer isso com ela. Não sei o quê. Papapá. Outra situação. O cara, mulher grávida. Critério de valor do cara, trabalho. No objetivo, ele vai ter que ficar tanto tempo fora, porque ele precisa disso para ter uma promoção no trabalho. Ele não vai ligar para a mulher. E nem pro bebê. Ele vai para. E de lá ele liga: Ó, você tá bem? Ó, Aliás, a gente tem um cara da hipnose, né? Que passou por uma situação dessa, de um BBB, há alguns Sim, sim. 2 anos atrás, né? Enfim. Isso aí que você está falando, cara, tem uma ferramenta eu não me lembro agora, teste da Babilônia, teste não sei da onde, que é a situação exatamente essa. Você está numa empresa, você está contratado por uma empresa, você está casando, acabou de estar casado, ou você está casada, e você é convidado para passar 2 anos no Iraque, lá não sei aonde, lá no lugar muito longe, muito longe, muito longe, que você não vai poder falar com ninguém, não vai poder fazer nada, e você vai ganhar $500 mil para fazer isso. Só que você vai ter que ficar longe da sua mulher, no caso, ou do seu marido, né, do seu cachorro, do seu papagaio e tudo mais, sua família e tal. Você só não vai poder se dedicar a isso. E aí? Que é uma forma de você ter clareza sobre a sua relação de valores, né? Sua crença, na verdade, como é que você se relaciona. Tem muito a ver com a intenção positiva, né, disso. Como é que você coloca isso? Exatamente. A intenção positiva vai entrar no processo de. O futebol, por exemplo. Se eu largar o futebol, eu vou me sentir mal. Não tem intenção positiva, então, por trás do objetivo. Então, eu vou deixar de fazer o objetivo. A não ser que, por exemplo, você descubra que você tem que tá com um tumor no seu joelho, estou exagerando aqui, né? E que se você não fizer um tratamento ou não fizer uma cirurgia e depois se recompor e ficar longe, você não vai. Você pode continuar jogando futebol, não vai afetar, mas daqui a 10 anos, 15 anos, você não vai mais ter condição de andar. E aí você faz o quê? Perfeito. Você falou a partir do dor, momento que você tem essa ideia de não andar, você gera uma dor tão forte que já não tem mais um processo positivo nela. Já não é ecológico. Então eu faço a cirurgia. Perfeito. Não, legal. Porque só para deixar claro, né? Como a questão realmente não é. Quando a coisa é muito próxima, os valores são muito próximos, é difícil, mas quando a gente coloca um componente mais exagerado, né? Isso é um chunking. Qualquer coisa. Exatamente. Não, vamos adiantar aqui. Desculpa, mas vamos para o quinto. O quinto é o seguinte: contextualizado apropriadamente para se encaixar na ecologia externa. Aí aquilo que a gente meio que já falou disso, né? A gente acabou de falar. Você falou. O estado desejado. A ecologia ela vai estar sempre separada nesses dois âmbitos: interno e externo. Então, apesar de ter 5 passos aí, você vai entender como um passo dividido em 2. Ok. Perfeito? É isso, né? O estado desejado deve servir ao ecossistema do indivíduo, por exemplo, como um novo comportamento irá afetar sua família, amigos, trabalhadores, isso aí que você já falou. Então é isso, né? Vamos agora para finalizar. Não finalizamos ainda não. Ainda temos as perguntas para ele citar os estados desejados. Vamos passar rapidamente aqui, né? Só para o pessoal para saber, né? As perguntas, o expresso no positivo, né? Do tipo, o que você quer? Aquelas regras, né? Né?
O que você quer especificamente? Quando, onde? Ele é iniciado e mantido pela pessoa que deseja o objetivo, que é quais recursos você possui para alcançar isso, tal, né? O definido, voltei aqui com o definido aqui de novo, eu vou arrumar aqui no meu material aqui, para eu não me confundir mais com isso. O definido e avaliado quando como você vai saber quando obtiver aquilo. Só estou repetindo o que você mesmo já falou aqui, né? Como você vai parecer falar, que momento será possível verificar, qual o sucesso dessa intervenção, né? Os recursos internos que você está buscando. Inclusive sobre isso aqui tem um desenho ali que eu não me. Como é que chama? Matriz de recursos? É isso aí? Não. Matriz de. Tem no coach a matriz de consequências, por exemplo. Não, mas que é bem utilizado, mas lá é triângulo de recursos. Triângulo de recursos, perfeito, exatamente. E por fim, contextualizado e apropriadamente seria o quê? Seria como isso vai afetar a sua vida, a sua família, os negócios de trabalho. Né? Antes disso, tem criado a preservar a intenção positiva do estado presente. São as perguntas do tipo: o que vai acontecer se você conseguir esse resultado? O que não vai acontecer se você conseguir esse resultado? O que vai acontecer se você não conseguir? Várias perguntas assim. Né? Essa é a matriz de consequências, no caso. Essa é a matriz de consequência, beleza. Depois disso, a gente vai para elicitar o estado presente, que é uma forma de você saber como é que você está, qual é o seu problema especificamente, como você sabe que isso é um problema, como você sabe como ter ele, como você sabe quando ter ele, como você sabe com quem ter ele, como você sabe onde ter ele, e o que impede de mudar o problema. E tem mais perguntas, provavelmente você vai desdobrando isso, né? Certamente. Sim. Claro. Né? É isso, Carlos? Perfeito, é isso mesmo. É como o grow do coach aqui, quando você for fazer. O grow você vai ver o estado desejado, depois você vai olhar o estado presente da pessoa, né? Que é a realidade. Sim. Então, a partir do momento que eu tenho aqui quais são os recursos que ela já tem, como é que ela vai aparecer lá, como que isso afeta. Então, eu vou ter todo o esquadro na boa formulação de objetivos, tanto do objetivo quanto da realidade dela. E uma vez que eu entendo a realidade dela, aí é PNL na veia, né? Então, qual que é o problema que você está tendo aqui para você não chegar ali? Toda vez que eu vejo feijoada, eu me descontrolo. Tá, o que você faz? Olha lá. Como você sabe como ter ele? O que você faz para se descontrolar? Como que você sabe que você se descontrola? Como que você faz para se descontrolar? E aí são perguntas que, para quem esteja assistindo, se não tem uma prática com PNL, parecem umas perguntas estranhas, né? Mas elas têm todo um porquê de existirem. Existe como a gente já falou, existe uma sequência mental que a gente faz para a gente produzir as emoções e a gente produzir as atitudes. Então, nesse sentido que a gente vai buscar. E aí a gente começa a alterar. Aqui é onde vai entrar o processo de terapia, vamos dizer assim. Então, eu tenho um objetivo, o que eu tenho que fazer agora? Tá, então como é que eu sei que eu tenho um problema? Como é que eu faço para ter esse problema? Então, deixa eu arrumar esse problema aqui. E por aí vai. Na verdade, você vai, de alguma forma, esquadrinhar esse problema todo e perceber claramente o conteúdo, e nesse processo você vai, de alguma forma, saber onde é que estão os furos desse problema para você esvaziar ele mesmo, né? Para você colocar ele a cru e, enfim, e tomar as atitudes, enfim. Exatamente. E para tudo isso, Carlos, para essa boa formulação de objetivo, também vem a boa formulação de direção, né? E aí é o presente que você vai dar para todos nós aqui, né? Exato. E o que acontece na boa formulação de direção? Ela é simples pra caramba e ninguém usa. Você vai usar o passo 3 da boa formulação de objetivos, que é a base sensorial. Então, uma vez que eu tenho a base sensorial de um objetivo, vamos pegar um objetivo qualquer. Vamos fazer exercício, corrida todo dia de manhã. Como que vai ser quando você estiver fazendo a corrida? Como que você vai se sentir? O que você vai ouvir? Como que você vai falar com você mesmo? O que você vai ver? Quais são as sensações do seu corpo? Qual que é a emoção? Vamos deixar isso bem detalhado. Vamos ter uma imagem. Vamos aumentar essa imagem. Duplica o tamanho da imagem. Deixa bem bonito.
deixa atraente para você. A partir do momento que a gente tem isso, a gente tem os passos que a gente vai fazer. Que são o quê? Os planos de ações. O plano de ação. Então, para chegar até aqui, nesse objetivo, o que você precisa fazer, né, que são passo a passo, o que você precisa fazer de passo a passo para chegar nesse objetivo? Vamos supor, tá? Fazer uma suposição usando isso daí. Eu preciso comprar roupa de ginástica, eu preciso acordar meia hora mais cedo para poder fazer isso com tranquilidade, eu preciso começar um alongamento, né? E eu preciso treinar alguma coisa de respiração para eu ter mais vigor para poder correr, por exemplo. Então são 4 coisas. Maravilha. O que você vai fazer então primeiro? Você vai pegar a última coisa que ele falou. Quarta coisa é respiração, né? Como é que vai ser quando você estiver lá respirando daquele jeito? O que você vai sentir? O que você vai ouvir? O que você vai estar falando para você mesmo? Qual que é a sensação? Detalhes sensoriais. E aí você vai fazer o seguinte. E aí que tá a mágica da coisa. Sabe aquela imagem do objetivo? Grande, bonita, atraente? Deixa essa imagem um pouco na frente dela, grande, bonita também. E você só vai ver ela, o objetivo final, você só vai ver aquilo ali, você está querendo aquele objetivo. Você sabe que ele está ali. Mas você também vai ver essa parte na sua frente como se fosse um objetivo igual. E aí a gente vai para o passo anterior, que é o alongamento. Como que você vai ver, sentir, ouvir. Vamos pegar esses detalhes, vamos deixar bem grande. Um pouco na frente um pouco menor, na frente desse de respiração. Grande, bonito, atraente. E aí a gente vai fazer os passos até comprar roupa de ginástica, que vai ser também grande, bonito. E uma vez que ele tem tudo isso feito como num caminho, você vai falar, agora, olhando para esses objetivos, já não é mais direção, não é mais plano de ação, são objetivos. Entendi. Agora, olhando para esses objetivos, você vai fazer o primeiro quando? Vou fazer tal. Quando você chegar lá, só ali que você vai conseguir ver o segundo objetivo. Que legal, cara. E a pessoa vai ter o mesmo tesão de fazer o plano de ação como ela tem quando ela olha o objetivo. Porque isso que você está falando é fantástico. A minha filha faz psicologia, eu estava falando com ela está explicando, porque eu coloco os objetivos maiores, né, os macros. E ela está dizendo que na psicologia tem uma cadeira, inclusive, que fala sobre o processo desses processos, né? Que te recomenda fracionar o objetivo em objetivos, e aí isso é legal porque você está usando a PNL nessa fracionamento para dar usando o sistema representacional, né, as submodalidades, para tornar eles você mesmo falou, é objetivo, né? São objetivos, ou seja, dá a eles todo o caráter de vitória, todo o cara subjetivo de alcançar e ter toda a questão sensorial ao alcançá-los, né? Muito legal. Exatamente. E aí é um prazer imenso quando você chega. Você faz alguma coisa que antes você tava pensando, depois eu vou fazer isso, depois eu compro a roupa. Isso. Quando você faz isso, você fala, puta, comprei a roupa, delícia. Agora qual que é o próximo? Totalmente diferente. Muito legal, muito legal. Bom, já são 1h30, já passamos de 1 hora longe, já estamos 1h30 falando aqui, que nem o louco. Teve gente que entrou, saiu, teve gente que entrou, eu não sei quem foi, mas enfim. O importante é que a gente conseguiu completar aqui. Parabéns para nós aqui. Isso aí. Nossa propósito, nos propusemos aqui, conseguimos nossa 4ª edição. Parabéns, Carlos. Muito legal isso. Parabéns para nós. Fico muito honrado de estar aqui. Para mim é um aprendizado o tempo todo aqui. E conseguimos, então, atingir o quarto microcurso. Vocês viram aqui hoje, então, sobre o curso hoje, né? Começou quarta, quinta e sexta. Então, vocês aprenderam aqui com o Carlos, eu ajudei um pouquinho, o Sleight of Mouse.
o modelo Milton, e hoje é boa formulação de objetivos e a boa formulação de direção. Então, conosco aqui, o Carlos Custódio, especialista em PNL, e você fala com o Carlos através do carloscustódio.nlp, gmail.com, vou repetir, carloscustódio.nlp, gmail.com. Carlos, eu não marquei aqui, me perdoa, fala de novo para o pessoal o seu canal no YouTube, por favor. Carlos Custódio PNL. Carlos Custódio PNL. Carlos Custódio PNL, vai encontrar o canal lá. Inclusive, tem umas entrevistas muito legais. Tem uma entrevista que eu recomendo, eu já falei para o Carlos, uma com o Richard Banner, muito legal, muito legal, muito legal. Não sei se deve ter outra já, mas é muito legal dele falando. Agora não vou lembrar, acho que é vício, talvez, acho que não me lembro agora. Como ele quebrou o vício de cigarro. Isso, muito legal, recomendo demais isso aí. E eu aqui, que especialista em PNL, Master Coach, essas coisas aí, e essas coisas aí parecem o Bolsonaro, essas coisas aí. Não, essa aqui é com muita honra, né, especialista em PNL e Master Coach. Eu fiquei pensando, falei, não posso deixar de me dizer que eu sou o Master Coach, porque eu sou Master Coach também, né? Enfim. E aí você fala comigo através do marciomiolinha@hotmail.com. Se você quiser, você tem um treinamento aí no mastercoachtotal.site, você pode acessar lá, é online, um treinamento de coach, pessoal, não é de PNL, de coach, tá? Online ali, dá uma experimentada lá, vê se você gosta, tá bom? E, Carlos, eu sou obrigado aqui a tirar de você um novo compromisso. Vai ter mais curso, Carlos? Vai ter mais curso, sim. Vai ter mais curso, com certeza. Daqui uns 15 dias, provavelmente, mas vai ter sim. Tá bom. Então, beleza, Carlos. Pessoal, a gente vai aí, mais para frente, a gente divulga o próximo curso, tá certo? E, Carlos Custódio, é uma honra, eu quero agradecer demais aí essa oportunidade de fazer esse aprendizado com você, rever tudo isso e aprender com você, que você é mestre, velho. Muito obrigado. Demais, viu? Eu que agradeço. Eu agradeço aí a oportunidade de novo, né? Cara, você tá abrindo portas aí pro pessoal, aí para mim e para as pessoas que estão assistindo e aprendendo. Então, é um sonho realizado aí de estar transmitindo esse conhecimento para todo mundo. Então, eu tenho que agradecer, primeiramente. Né? Obrigado mesmo. E obrigado ao pessoal aí que assistiu, mesmo que não tenha sido ao vivo, que assistiu aí até o final e que tenha aprendido alguma coisa. Muito bom. Então é isso, só nos resta dar tchau, né? Tchau, pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, fiquem bem. Tchau, gente. Valeu.